chega o poder de Deus, o diabo é derrotado e se põe a correr. O sangue de Cristo te cobre, de vitória em vitória tu vais viver. Quando chega o poder de Deus, o diabo é derrotado e se põe a correr. O sangue de Cristo te cobre, de vitória em vitória tu vais viver. De vitória em vitória tu vais viver. De vitória em vitória tu vais viver. Vais viver. Senhor, a quem tenho nos céus, senão a ti, Senhor.
Senhor Jesus, chegamos na Tua presença, glorificamos o Teu nome, Senhor, exaltamos o Teu nome neste lugar, que a palavra do Espírito se propague, se libere neste momento através dos Teus vasos, que estas mensagens possam penetrar nas regiões da esfera celestial no nosso coração, e ali o Espírito possa operar maravilhas no nosso íntimo, nos dando crescimento de vida. Coloca-nos a paz no nosso coração, nos capacita a receber mais e mais de Ti, para que sejamos edificados no corpo de Cristo e que venhamos nos tornar vasos disponíveis para o uso do Espírito Santo. Eis-nos aqui na Tua presença, na mesa dos pães, para que Tu nos encha da Tua unção, da Tua graça. As pessoas que foram conduzidas por Ti para cá, Senhor, recebam o que vieram e que necessitam no seu íntimo, que Tu possa supri-los com a riqueza que há na graça do Senhor, do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que a nossa mente esteja recebendo uma renovação através da palavra ministrada neste lugar. E que quando saímos deste lugar, que o nosso coração esteja modificado e que nós tenhamos recebido de Ti mais vida. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos por tudo que Tu tem nos dado e que Tu continue suprindo as nossas necessidades na riqueza da glória de Cristo. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. 8h50, o programa Vento Sul já entra ao vivo com mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira, dia de tema central, né? Com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, compartilhando sobre o microencontro da região 9, inauguração em Pelotas nesse último sábado, né? E você pode interagir com a gente, sim, divulgando, participando. Pode enviar a sua dúvida aí pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 19 983 53 7522. Envia aí para nós pelo WhatsApp aqui dos estúdios Rádio Menoral Ouro Fino, Minas Gerais, 019 983 53 7522. Já enviando aí a sua pergunta, a sua dúvida, né? Se ficou alguma dúvida aí com relação ao microencontro, você pode estar compartilhando com a gente. Muitas pessoas serão aí enriquecidas aí com a sua pergunta. Inclusive, você pode deixar postado aí no Facebook o seu comentário com relação a este grande evento que ocorreu nesse último sábado, na 9ª região, né? Inauguração na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Um bom dia já para Cláudia Caetano, Rosane Rossalto, Nilton Nunes, Sônia Maria do Rosário e muitas outras pessoas vão entrando aí na programação na sequência, né? E a gente fica muito feliz aí com a sua participação. Então vamos aproveitando, 8h52, vamos aproveitando esse espaço de tempo e vamos estar divulgando aí, então, esse link aí que você recebeu aí pelo WhatsApp. Pode compartilhar pelo teu grupo do WhatsApp e também pelo grupo do Facebook. Será aí muita alegria nossa aí a sua participação. 8h53. Caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria.
porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você tem este cuidado? Hoje você está suprido pela graça de Deus ou perturbado pelas amarguras que brotam em seu coração? Este livro mostra o dano que a amargura causa em nossa vida. Um dos maiores desafios do homem é vencer a amargura. Descubra como livrar-se desse mal. Adquira agora o seu livro em editoraventosul.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 29 70 11 20. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39, Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão.
Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. Família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. Bom dia pra você. Olha a hora, fique de olho no relógio. São 9 horas em ponto e o programa Vento Sul com mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira. Segunda-feira, dia de tema central aí com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Trazendo aí um regar sobre esse assunto bem legal aí que foi abordado nesse último final de semana, sábado, inauguração, região 9, Pelotas, Rio Grande do Sul, casa lotada, muita unção, concentração de fé, muitos cânticos maravilhosos, testemunhos ali e o Ministério da Palavra sempre atuante. E você que está acompanhando a gente aí pela 102,7 FM Rádio Interativa, bom dia para você. Lembrando que você que está aí apenas nos ouvindo por esta frequência, pode aí fazer um translado também para o Facebook Programa Vento Sul. Você está ali recebendo uma transmissão simultânea com vídeo, né? E você pode interagir, você pode postar seu comentário, você pode partilhar aí essa programação através desse link aí. Será muita alegria para nós aí a sua participação, viu? Bom dia para você que está aí também acompanhando a gente pelo aplicativo Pão de Judá. Aplicativo Pão de Judá, 5 estrelas, recorde de download aí, tudo de bom para nós, né? E juntamente comigo aqui na bancada, a Neuza Kiefer. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos vocês que já estão aí nos acompanhando, né? Que Deus possa nos agraciar com um programa maravilhoso e que dê tudo certo para a honra e glória do nome do Senhor. Verdade. E já nós vamos aí ter a participação, né, do ministro da Palavra, né, Sérgio Roberto Alves, falando aí sobre esse grande momento especial aí que aconteceu lá na cidade de Pelotas, né? Casa lotada, ali o ministro falava o salão 1, né? E o salão 2, então realmente veio pessoas de várias regiões ali da circunvizinhança e também até fora do estado, ali muitas pessoas de longe, de perto, prestigiando ali aquele movimento, né, Neuza? É verdade, Marcos, isso aí assim só vem para somar, né? Só vem para nos certificar de que realmente essa obra é do Espírito, né? Uma obra de Deus
E a gente vê assim mais e mais pessoas cada vez sendo engajadas, assim, se mobilizando para estar nesses eventos, para estar nesses lugares, porque realmente quem está presencialmente, gente, tem o seu quinhão de a propagação do Espírito é bem maior, né? É maravilhoso assim como o Senhor se manifesta através do ministério da palavra, como Ele aponta assim cuidadosamente os pontos em que nós estamos deficientes. Ele vai lá e dá o remédio certo para aquela ferida, para aquilo que precisa ser curado, precisa ser ajustado diante do Senhor. Então é maravilhoso, a cada evento desses, a cada encontro desses, a gente vê a presença do Espírito se intensificando. Isso se confirmou nas palavras do ministro, né? Que ele disse que os ares, né, no Rio Grande do Sul, onde começou esta obra, estão mudando, né? Verdade. 9h04, vamos para uns breaks comerciais e já nós voltamos aí com o nosso Momento Vento Sul. Vamos aí receber mais uma dica de nutrição aí. Você que está aí acompanhando a gente tanto pelo aplicativo como também pelo Facebook, você que está na FM, você vai estar conhecendo aí todos os dias no quadro Momento Vento Sul um material aí especial aí para que você possa estar conhecendo um pouco mais sobre a Editora Vento Sul. A Editora Vento Sul, nossa loja virtual, você pode acessar lá pelo site, né? www.editoraventosul.com.br, e ali você vai acessar um acervo de alimento espiritual que com certeza vai fazer uma mudança aí e vai trazer um norte para sua vida. Então 9h05, já nós voltamos então. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada, ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal.
Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019-3651-8152. 3651-8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Momento Vento Sul. Bem, gente, no programa de hoje, nós gostaríamos de trazer para você o capítulo 1 do livro A Injustiça da Parte de Deus. Uma pergunta, um questionamento para a gente, né? E o capítulo 1, gente, ele traz várias perguntas para nós. Ele traz vários apontamentos aqui sobre a palavra de Deus para que a gente venha refletir, venha meditar. O primeiro texto é em Gênesis 4, 6 ao 7, que diz assim: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha que trecho, olha que iluminação que esse texto traz para nós. E muitas vezes nós andamos irados, nós andamos ansiosos, né? E não sabemos como tratar, como lidar. Não queremos admitir, muitas vezes, né? E traz textos assim para uma reflexão, gente, que eu creio assim que Deus quer realmente expor algo dentro do nosso coração. Se nós estamos ainda muito justiceiros, ainda estamos nos sentindo injustiçados por Deus, pelos nossos próximos, pelas pessoas que nos acompanham nessa caminhada, e traz assim revelações para nós. Todo texto que Deus traz para nós é para causar em nós uma mudança. Significa que Deus está dizendo: ei, você está indo na direção errada. Cuidado, volte, pare tudo que você está fazendo, reflita no que você está fazendo e volte. Um outro trecho que ele traz aqui é sobre a figura do filho do rei Davi, aquele moço que era muito lindo, muito formoso,
a Absalão. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Isso está em 2 Samuel, capítulo 15, do verso 3 ao 6. Por aqui você vê a gravidade, de uma pessoa que está concorrendo com aquele que é justo, com aquele que é único Deus soberano. Nós encontramos esses e outros materiais em 2 endereços aqui em Espírito Santo do Pinhal. Você pode encontrar ele na Papelaria 90, na Rua José Bonifácio, número 109, e que nós conhecemos como a Rua Direita ali, em Espírito Santo do Pinhal. E também a Papelaria Alternativa na Rua Prudente de Moraes, bem na esquina da Escola Cardeal Leme ali, a Escola de Ensino Médio, ali em Espírito Santo do Pinhal. E aqui em Ouro Fino você encontra também na Papelaria Garcia, na Rua 13 de Maio. Momento Vento Sul. Jesus Cristo, quando trilhou a terra, e 20. Aquele que testifica todas essas coisas, diz certamente venho, eis que cedo venho. Aquele que testifica todas essas coisas, diz certamente venho, eis que cedo venho. Vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Oh, vem. Aquele que tem sede, venha e beba da água da vida eterna. Aquele que tem sede,
Jesus vem, Maranata, 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 Vem, Senhor. Jesus Cristo, quando trilhou a terra, anunciou a boa notícia. A salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Direi, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Direi, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Anunciar a paz.
São 9h24, né? O programa Vensul traz nesta belíssima manhã aí de segunda-feira o quadro Tema Central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que nós temos esse cunho aí de estar regando e nos aprofundando um pouco mais sobre o assunto abordado no último microencontro regional que ocorreu na cidade de Pelotas, região 9, inauguração. Eu já estou com o ministro aqui juntamente com a gente. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, Manilo. Que Deus abençoe a todos vocês aí, nossos ouvintes. Que o Senhor possa enriquecê-los com a palavra do Senhor hoje que vamos abordar aqui. Que legal, ministro. Já queremos aqui agradecer a sua participação e já aquele encontro que ocorreu nesse último final de semana, sábado, na região 9, Pelotas, né? Já na introdução, o ministro falou algo muito importante, assim, que eu gostaria de nós estarmos abordando aqui a respeito dos dízimos e das ofertas, né? Porque muitas vezes, né, nós vamos num evento como este e a nossa motivação, ministro, tem sido de ser apenas receptores, né? Mas nós também devemos ter um alargamento na nossa visão celestial, que é melhor dar do que receber, né? Porque quando nós vamos para dar, nós recebemos numa proporção espiritual muito mais elevada do que se a gente for só para receber, né, ministro? Fala um pouquinho sobre esse assunto. Aquela introdução ali, aquela intervenção, foi assim que eu senti do Espírito muito forte, que o povo de Deus não sabe ainda, não sabe fazer isso no Espírito, entende? Sim. Não sabe praticar esse mandamento no Espírito. E a gente acha assim, vamos dar o que sobra, hoje não vou dar, porque disso eu tenho que pagar a conta amanhã, sabe? Tá muito racional essas coisas na igreja, e por isso Deus não tem abençoado de forma global o povo dele, porque as coisas não são feitas no Espírito. Então aí aquela intervenção foi para fazer uma correção de descobrir a verdadeira motivação de contribuir. E é uma questão de oração e de ouvir o Espírito. Não importa se eu tenho quanto para pagar, se está sobrando, se de repente Deus diz assim, hoje não quero que tu dê nada. Amém. Como pode acontecer. Eu já fui a lugares que no passado, que eu perguntei ao Espírito e disse aqui não é para dar nada hoje. E eu não dei nada. Agora, eu estava predisposto a fazer o que Deus estava me mandando. Em certa ocasião, eu estava no Rio de Janeiro, só tinha um valor no bolso. E na hora da oferta, Deus mandou dar todo o valor. Eu digo, como é que eu vou chegar em casa? Só Jesus. Eu digo, não, quem vai te levar para casa sou eu, não Amém. é tu. Amém. Amém? Louvado E eu cheguei da melhor maneira possível em casa. Não faltou nada, sempre sobrou até. Né? Então o povo tem que aprender a fazer as coisas só pelo Senhor, né? E está escrito que a gente tem que investir no reino. Por que a gente vai se negar a tomar essas providências? Né? Verdade. E é bom lembrar aí que se a voz que chegar no par de ouvidos dizer que não é para ofertar, é bom provar o Espírito, né? Porque às vezes a gente já está predisposto a não fazer. Porque se ele errar a direção, né? Aí Deus também vai errar com ele, né? Só Jesus. Tá certo. Ministro, o irmão introduziu na mensagem uma mudança nos ares do Rio Grande do Sul. Que mudança é essa, ministro? A mudança é a seguinte, a metade sul estava bem esquecida da obra missionária, sabe? Da obra de expansão do Evangelho. E eu vejo, assim, Pelotas, como é o extremo sul quase do Rio Grande, eu vejo que agora as ondas do Espírito vão se alastrar por toda aquela região e inclusive vai entrar no Uruguai, eu tenho certeza. Glória na Argentina, a Deus. né? Amém, Jesus. Que Deus vai começar a fazer isso ali. Amém. Então, porque eu me lembro que quando Cachoeira começou a obra, e eu, na minha ignorância inicial de crente, né, achei que a obra era só dentro da cidade. E até nem tinha interesse em expandi-la na época, eu particular, né?
Mas as ondas do Espírito foi indo, daqui a pouco apareceu as famílias, e apareceu os líderes, apareceu os membros, e eu não fiz nada, só vi a coisa acontecer. Amém. E dessa mesma forma, numa grande velocidade, vai acontecer com aquela região. Em nome de Jesus. Daqui a pouco vai ter igreja em muitos lugares lá no sul, né? Nessa parte final lá do sul. E é hora de um avivamento naquele lado lá. Amém. Né? Que foi esquecido muitos anos. Não sei se esquecido é a palavra certa, mas não era o momento de Deus investir ali. Sim. Agora, com a ida desses missionários para Pelotas, assim, parece que Deus, assim, chegou a hora de fazer a coisa, né? Entende? É um momento para fazer. Os demais que tiveram lá, tiveram outras funções lá, de estabelecer a base da igreja. E foi feito isso, né? Deus, desastres ali no caminho, mas Deus é Deus, Ele levantou a obra de novo lá, né? E graças a Deus tem Rio Grande agora já se preparando também para se fortalecer, eu creio. Né? E daqui a pouco teremos já uma obra missionária já pronta, está definida por Deus. Santana do Livramento vai ter igreja. Olha só. Está definido por Deus, isso já faz mais de ano. Fronteira, eu creio, né? Talvez um ano, um pouco mais. Então, imagina, Santana abre Rivera, né? Sim. A igreja de Santana e a igreja de Rivera. Exato, é uma rua, é só uma rua, né, que divide as duas, né? É só um marco ali no meio de uma avenida. Que benção. Então, já 2 cidades vai ter igreja. Glórias Rivera a Deus. E Santana do Livramento. E ali por diante o Senhor vai se alastrar ali para Alegrete, Rosário, já tem lá um irmão que já segue os conteúdos da Editora Vento Sul. São Gabriel já tem grupo. Olha, né? só que benção. Então vai ser um grande avivamento ali, vai acontecer. Amém, Jesus. Verdade. Ministro, o ministro comentou um assunto assim que me chamou muita atenção, porque todos nós temos uma idade espiritual que não tem como não ter essa experiência, né? Mas eu queria que o ministro comentasse. O Espírito usou o ministro para falar que muitos crentes, né, eles estão vivendo a vida temporal como se fosse a tônica, como se fosse a única vida que, mesmo sendo crentes, mesmo conhecendo um pouco a palavra, mesmo já sendo regenerados, né, mesmo estando acessando os materiais, elas ainda estão vivendo essa vida temporal como se fosse uma única vida. Aí até o ministro trouxe um exemplo que me chamou muita atenção, até compartilhava com a Neuza, né, que os países de terceiro mundo, né, eles são agregados, né, integrados aí num país de primeiro mundo. E aí o ministro falou que essa vida temporal é como se fosse um país de terceiro mundo. Nós somos integrados sim, né? E ligados no caso, a vida espiritual, que seria o capital espiritual, a vida do espírito, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, ministro, porque muitas vezes as pessoas estão vivendo muito a vida temporal e se esquece que daqui um pouquinho a vinda de Jesus é iminente. O que você falou é a verdade. O primeiro mundo é o espiritual, né? Hoje, a dimensão natural é uma consequência de um plano de Deus. Deus tinha um reino no terceiro céu, na eternidade, sempre teve, mas aprove a Deus também ter um reino na esfera natural, que é o planeta Terra, né? Sim. Então Deus quer esse reino aqui também para ele. E rei precisa ter súditos, né? Então, tudo que deveria acontecer aqui deveria ser consequência de uma obediência ao primeiro mundo, que é o Rei eterno de Deus, os céus. Infelizmente, Satanás sujou o interior das pessoas, então elas já nascem sujas e precisam ser purificadas, se livrar do pecado, e precisa de uma justificação perante Deus no espírito e outra na alma. E a do espírito fica fácil, porque Deus faz tudo e dá tudo de graça. A segunda tem uma pequena tarefa para nós, que é conhecer e obedecer. Não conseguimos. Sim. Ali tranca tudo. Então, ali vem o ponto que você falou. Ninguém quer abandonar
essa sensação enganosa que nós temos de que esse mundo é o principal e de que eu sou a terceira pessoa, entende? Essas duas coisas conjugadas produzem essa animosidade dos filhos de Deus de não se converter de alma a Cristo. E às vezes ficam 20 anos dentro da igreja, não sabem perdoar, são egoístas, não têm amor pelos perdidos, e também podemos concluir facilmente que Cristo não está no governo daquelas almas. Porque quando Cristo governa uma alma, meus interesses não têm nada a ver com as minhas coisas pessoais, e sim com as necessidades dos outros. Eu estarei sempre envolvido em sanar os problemas dos outros e não os meus, porque os meus, no momento que eu vou ajudar os outros, já estão resolvidos. Entende? Sim. Porque eu posso afirmar que a minha vida é um testemunho assim. Eu nunca me preocupei comigo. Eu me preocupei em fazer o que Deus mandou. E Deus não arrumou a minha vida? Amém. E olha que a minha vida estava complicadíssima. Estava feio. Tava muito, as coisas eram problemas em tudo que era área. E eu não me preocupei com nenhum problema meu. Eu abandonei tudo e digo, olha, se Deus me quer, Ele vai resolver e eu vou trabalhar para Ele. Sim. E foi o que eu fiz. Então eu esqueci a vida natural para mim, era apenas considerado como uma passagem. Sim. Meu objetivo era a glória, entende? E para chegar lá eu tinha que fazer a obra de Deus. Então vamos fazer a obra de Deus, o que eu quero mais perder tempo? Sim. Entende? Então vão ganhar as almas, vão cuidar das almas, vão edificar a igreja, porque eu quero estar com o Senhor na glória, entende? Sim. Então até hoje eu penso assim, por que os crentes não equacionam as coisas dessa forma? Por que eles estão lá lutando contra Deus que vão perder? Quem luta com Deus vai perder. Sim. Né? Essa preguiça que o crente tem de comer na mesa do Senhor, de ler livros, de escutar CD, de se consagrar, isso vai dar problema para eles, muito grave, né? Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Agora, se eu não como, o que Deus vai fazer com a minha vida? Sim. Ele vai ter que limpar a minha alma numa dispensação onde eu não tenho escolha e livre-arbítrio. Então, tem crente aí prorrogando a consagração porque quer as trevas exteriores, né? Porque lá a correção é por imposição. Lá tu vai ser alvejado. Sim. Né? E não um alvejado com graça como é hoje aqui. É um alvejado com muita dor, tortura, sofrimentos terríveis. Mas lá ele vai se descolar da sua natureza pecaminosa. Verdade. Ministro... E essa é a verdade, não adianta enfeitar para crente, porque essa é a verdade. Né? O crente tem que saber da verdade. Amém. Ministro... mas eles dizem assim para mim, se tu pregar isso, eles vão embora da igreja, o povo... Mas eu não vou mentir para eles ficarem na igreja. Né? De maneira alguma. Porque aí eu vou estar enganando a mim, vou prejudicar a obra de Deus e ainda vou colaborar para uma desgraça dos crentes. Eu não. Amém. Não. Glória a Deus. O ministro citou também os efeitos dos seres espirituais. O irmão falou ali sobre principados, as potestades, né? Aquela passagem lá de Efésios 6:12. Eu gostaria de perguntar para o ministro quem são esses seres e como eles manifestam a sua influência numa região, ministro. Esses são os espíritos que saíram na cauda de Lúcifer, da grande condenação que ele sofreu, né? Essa condenação, esse juízo que houve sobre ele do terceiro céu, que ele foi expulso da luz inacessível, e quando ele saiu de lá, uma cauda de 1/3 dos anjos saíram com ele. Então esses anjos são caídos também com ele, condenados, mas eles estão em liberdade, muitos deles. Tem uns que estão presos com correntes nos infernos, mas tem muitos que estão soltos. Esses que são mais bonzinhos, né, estão mais soltos por aí. Sim. Né? Os ferozes estão amarrados com correntes eternas. Então, tem o segundo céu, porque a Bíblia diz que tem 3 céus. O atmosférico, que é o primeiro céu. O segundo céu, que é o intermediário entre
o trono de Deus, a luz inacessível, e a terra, que é o primeiro céu. Então, no segundo céu, eles têm permissão de atuar. Na terra, eles têm permissão. Primeiro e segundo céu, o Senhor deu liberdade para eles estar habitando. Porque o Senhor precipitou por terra eles. Então, eles estão nas águas, eles estão na terra, eles estão nos ares. E os demônios, né, na era pré-adâmica, que se desencarnaram de seres viventes da era pré-adâmica, é uma outra casta de seres espirituais condenados. Os anjos caídos não são os demônios, né? Os demônios foi quando Deus julgou a terra. Então, aqueles seres viventes que havia aqui na época pré-adâmica desencarnaram, e esses seres que andam vagando pela terra, pela água, eles chamam-se demônios. Então, eles procuram corpos de animais, corpos de pessoas para habitar. E eles, obviamente, que nasce uma criança numa família, já nasce com uma genética totalmente corrompida, e aquilo só tende, porque os espíritos familiares são os que ocupam esses corpos de pessoas irregeneradas que estão nascendo. Então eles se habitam na carne por ordenança divina, mas com o tempo a pessoa não se inclina para Deus, a alma vai ficando cada vez mais, pela misericórdia de Deus, vai também se esvaindo, e esses seres vão avançando para o comando mental daquelas pessoas, comando emocional, comando da alma, então desvia aquela pessoa para os caminhos tortuosos, né? E esses seres têm um objetivo, têm um trabalho. O chefe de todos essas duas castas, os anjos caídos e os demônios, quem comanda tudo é Lúcifer, o antigo, hoje Satanás, o diabo, o adversário de Deus. Então ele tem um comando, porque na era pré-adâmica quem governava a terra era ele. E ele tem já um antigo domínio sobre os demônios, né? Que são seres espirituais malignos, que atuam por meio do bem e do mal, que é a linguagem doutrinária de Satanás e a doutrina de Satanás. Então, quando uma pessoa se converte, o que acontece? Estanca esse processo de atuação desses seres na vida daquelas pessoas. Deus compra aquela alma, compra aquela vida. E não é que ele fique purificado com o batismo, não. Ele não fica purificado. Ele é justificado diante de Deus por causa do sangue do Filho de Deus que verteu na cruz. Então é uma espécie de um vale adiantado. Tu começa a trabalhar numa empresa, tu tá cheio de dívida, cheio de necessidade, aí o teu chefe chega lá e aí tu recebe um pedido: olha, tu não pode me adiantar no meu salário 30%, que eu tô passando fome. Posso, tá aqui. Então, a regeneração espiritual é o tipo de um vale. Eu não mereço, eu não estou pronto, mas o Deus me dá um valor adiantado. Então, o que é esse valor adiantado? Filiação, vida eterna e perdão. Então, eu passo a ser protegido por Deus a partir daquele momento. E só as coisas que Deus quer acontecem na minha vida, a partir daquele momento. Amém, Jesus. Mas eu não estou pronto para ir para o céu como os crentes pensam. Eu tenho que restaurar minha alma, porque o alvo de toda a obra divina da restauração é a salvação da minha alma. Isso não está pronto. Isso é um processo que vai levar a minha vida inteira. E esses seres, eles só atrapalham a vida do crente. Eles estão ali para atrapalhar, para impedir que tu leia a Bíblia, para impedir que tu não leia livros, que tu não escute as mensagens, que te dê sono, que te dá preguiça, que te dá medo, que te dá insegurança, te dá enfermidade, né? Te coloca em situações, porque o crente não ora para fazer as coisas, né? Então, cada decisão de um crente que não foi em direção do Espírito é problema que ele arruma, né? Por exemplo, casamento, essas coisas. O crente não sabe a vontade de Deus para essas coisas. Ele escolhe pelo olho, pelo quadril, entende? E aí depois o quadril mata ele, entende? Então a verdade é essa, assim, a gente precisa, a obra é do Espírito e a gente não segue o Espírito, entende? A gente não segue o Espírito. E aí a gente vive essa vida miserável dentro de uma riqueza que nós estamos, que é o reino de Deus, né?
Então a gente tem que dizer a verdade. A verdade precisa ser dita, entende? Não adianta eu ter receios assim. Eu vou atrasar a vida de muitos. Porque alguém pode ficar bravo comigo dizendo essas coisas, mas se ele vai apurar na Bíblia, ele vai ver que tudo é verdade. Sim. Entende? E aí ele vai tirar a brabeza porque ele viu que é verdade, não tem o que fazer. Verdade. Agora, se eu mentir para ele, ele não vai me perdoar. Né? Verdade. Então a gente precisa entender que a gente tem que ser autêntico com aquilo que a gente acredita e sabe e recebe do Senhor. Verdade. Até tem um material na editora Vento Sul, né? O Série Águia. Né? Não me recordo agora o número dele, mas o nome eu sei. É Anjos, né? Que fala justamente sobre potestades, a diferença de demônios para anjos, né? Para seres espirituais. E esse material é bem fantástico. E fala sobre anjos, né? Mas, ministro, o ministro comentou também sobre a deturpação da verdade que já se encontra em todas as fibras sociais aí que gestam aí uma comunidade, né? E a pergunta é como mudar isso e quem pode cooperar com essa mudança e se isso é possível? E teremos um tempo hábil para que haja essa inversão de valores, ministro? Eu não entendi bem a colocação, Marcos. O ministro comentou que há uma deturpação da verdade que já se encontra em todas as fibras sociais da comunidade. E a pergunta é isso, ó. Tem como mudar isso? Quem é que vai cooperar para que haja essa mudança e nós teríamos tempo? A mudança só ocorre com aquele que Deus escolhe. Sim. O mundo jaz no maligno e só vai piorar até Jesus voltar a segunda vez. Sim. Não tem como você arrumar mais. Eu estou vendo aqui os esforços aqui na política brasileira em manter saudável a vida e a política, a vida social, os interesses de arrumar a economia, arrumar o país. Eles estão sofrendo muito, essa gente. Porque o sistema do anticristo é avassalador. Eles, por 100 anos, eles vêm preparando essas coisas. E isso já está no mundo. E isso já é profético. Deus vai permitir que o Satanás reine por 7 anos nessa terra. Isso é profético, não tem como você arrumar isso. Agora, quem Deus escolhe e salva, esse está livre. Sim. Agora, mesmo Deus escolhendo, eu tenho que fazer uma coisa para me livrar desse momento difícil. Eu tenho que negar a vida da minha alma. Eu tenho que negar minha vontade para viver a de Deus. Então, até os crentes ainda estão em jogo a sua libertação desse governo do anticristo, que é os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Então, quem quer ficar, que fique consciente de que ele quis ficar. Sim. E esta igreja não esconde a verdade. Essa igreja não tem medo que você fique ou saia da igreja, porque nós dependemos de Cristo, todos nós. Mas nós temos que pregar a verdade para oportunizar as pessoas a se converterem e a adentrarem na glória na próxima dispensação, que é a 7ª. Então, não adianta eu dizer palavras que vai agradar os ouvidos das pessoas e depois eles ficarem aqui numa situação difícil, indignados porque alguém mentiu para eles e não falou a verdade para eles. Nós aqui falamos a verdade, por isso não temos muito povo na igreja. Hoje tem denominações aí, organizações, que não pregam o pleno evangelho, que tem milhões dentro do segmento. Nós não temos, porque nós pregamos a verdade. Estamos aqui há 30 anos pregando a verdade. Os que querem a verdade são poucos. Sim. Né? Deus sempre disse que o povo vencedor dele é um pequeníssimo rebanho. E eu agora entendo por que ele diz na Bíblia que é um pequeníssimo rebanho. Porque tem que ser muito corajoso e forte para continuar. Né? Precisa ter muita fé e ser corajoso, porque senão não consegue vencer. Eu estou aqui de teimoso. Né? Todos esses anos aqui, porque Deus me sustenta e eu sou teimoso. Depois que eu me obstino numa coisa que é verdade, eu não mudo, eu não quero mudar mais. E Deus me sustenta. Sim. Não é que eu me mantenho aqui, mas Deus me mantém por causa dessa obstinação.
E eu creio que os irmãos ouvindo essas coisas possam se animar a mudar o tratamento deles com Deus, entende? Precisa mudar o tratamento deles com Deus. Eles precisam renovar a mente para aceitar a viver o padrão celestial e não o natural. Amém. Ministro, o ministro comentou também que uma parte da cristandade vai perceber que nós já estamos no início da grande tribulação. Como discernir esse governo latente das trevas? Mas é em tudo que é lugar, irmã. Você vai numa loja, você vai numa instituição pública, você vai tirar um documento, você precisa de você vê o homem fazendo as coisas e esquecendo das leis. Entende? Em tudo que é lugar. O sistema, os bancos, para te abrir uma conta num banco hoje, eles querem até o número que tu calça. Senhor Jesus. Até o número que tu calça, eles precisam. Estou exagerando aqui para vocês entenderem que ele quer saber quem é teu avô, quem é tua mãe, quem é teu pai, quem é teu. O que tu tem, estudou o que? Eles. Nunca era assim. Nunca foi assim. Para abrir conta não precisa saber as coisas íntimas de uma pessoa. Sim. Entende? Então eu estava observando, experiência minha. Eu tive que fazer uma renovação aí. Eles queriam saber tudo. Tudo a meu respeito da situação, entende? Senhor. Digo, mas agora é assim. Agora é assim, ele me disse, o funcionário. Agora é assim. Infelizmente é assim. Né? E para uma coisa que tu fazia, depositava o dinheiro aqui, no outro dia tu já estava com a conta funcionando, leva 3 dias. Olha. Entende? Então, tu viu, a mão dele está em tudo que é lugar, controlando o mundo inteiro já. As escolas, a doutrina que está sendo liberada não é algo natural, é algo muito, muito planejado nas trevas para destruir as pessoas e não edificar as pessoas, entende? As leis que estão saindo nos países, né? Hoje o que é maligno está sendo considerado verdade e coisa progressista, coisas boas. Então o satanismo está ocupando lugar no mundo e o mundo jaz no maligno. A Bíblia dizia isso há 2000 anos atrás e agora tu imagina como está. Então só quem não conhece nada do Senhor para não ver que já começou a coisa. Sim. A níveis módicos, escondidinho, mas já começou. Porque nenhum sistema de 7 anos entra em 7 anos. Isso já vem há muito tempo sendo implantado. Mas vai culminar nesses 7 anos. E os 3 primeiros anos e meio vai ser de promessas, de solução de grandes problemas mundiais. Você vai ver obras para tirar a fome do mundo, para dar a sensação que o mundo está em paz e que a prosperidade chegou para todos. Daqui a pouco mais vocês vão ver essas coisas que eu estou falando. Sim. Mas antes vai ficar uma crise, uma depressão mundial. E essa crise, essa depressão mundial, não é algo que vem das dificuldades naturais. Ela é provocada para todo mundo ficar desamparado, com privações, com dificuldade, com o coração apertado, porque os sistemas econômicos e sociais vão ficar difíceis. Aí então aparece o Salvador da Pátria que inaugura os 7 anos. Que vai querer ser chamado de Messias. E essa é a verdade. Amém? Amém. Mas, ministro, são 9h53, o tempo voa, né? Nós teríamos aí muito mais, assim, pontos importantes aí para compartilhar, mas nós vamos ter que encerrar o programa, né? Queria agradecer a participação do ministro e desejar que Deus abençoe ricamente a sua vida, seu ministério, sua família. E o ministro pode desejar as saudações finais, ministro. Eu fiquei muito contente aí com o movimento de vocês fizeram do aplicativo, que foram 80 aplicações, né? 4 batismos. Sucesso. Olha,
esses 80 pode virar 250, 300, Amém, Jesus. né? Uma semana. Ligeirinho. Então, é ligeiro. Então, a mesa do Senhor tá indo às pessoas. Amém. É isso que me interessa, porque aquilo ali é a mesa do Senhor. Né? Aquilo ali é o mapa para chegar no milênio da paz. Ali está a estrada. Não precisa nem GPS. Né? É só abrir o aplicativo, você chega lá. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pela participação e até a próxima. Até a próxima, então. Gente, são 9h54. Você participou com a gente aí, com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, né, regando sobre esse assunto fantástico aí, desse grande evento que ocorreu nesse último sábado, né? Pelotas Microencontro Regional, a nona região, né, Neuza? A nona região, E a gente fica muito feliz com a sua participação. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Ficou postado alguns comentários no Facebook, não vai dar tempo de nós aí poder comentar, mas depois você vai procurando lá. Neuza, saudações finais. Então, restou só aqui deixar meu abraço. Que Deus abençoe a tua vida, que te dê uma ótima segunda-feira e que Deus fale ao teu coração. Revise aí o programa, revisa aí os pontos em que você acha necessário assim você se ajustar com o Senhor e que Deus te abençoe muito. Que legal. Muito obrigado também pela sua participação, Neuza. Eu que agradeço. E até 24 horas juntos, né? A família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora. Oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39, Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante.
Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.